Seguindo, vamos para o capítulo 2. Os descobrimentos que ampliaram o mundo. E aqui é interessante, a autora ainda utiliza o termo descobrimentos. Foi um termo utilizado pela historiografia desde o início do século XX e que está em debate, né? Já se utiliza muitas vezes até o termo invasão, algumas vezes. Muito mais comum é utilizar processo de colonização, enfim, mas não está totalmente equivocado, porque foi um termo utilizado por décadas, né? Por praticamente um século, mais de século, pela historiografia. Historiografia aqui eu estou dizendo o conjunto de pensamentos e de autores da história, né? O termo colônia designa a posição jurídica de um país que é posse de outro, a metrópole, que, por sua vez, tem toda a autoridade sobre ele do ponto de vista político, administrativo e, sobretudo, econômico, o que significa a exploração das riquezas da colônia em benefício da metrópole. A denominação colônia ou colonial é dada a uma época específica da história brasileira, que vai de 1500 a 1822. Então a gente aí tem 322 anos de processo de colonização. 22 marca o período da independência do Brasil. Em 1500 a data que se tem registro da chegada dos portugueses aqui. Porém, com datas diferentes, ela é comum a todos os países das Américas, pois o nosso continente, desconhecido dos europeus até 1492, foi descoberto e explorado por determinados reinos da Europa por mais de 4 séculos, até as primeiras décadas dos 800, com exceção dos Estados Unidos da América, que se libertaram em 1776. A gente tem ali toda a costa, né, do Pacífico, e todos os países que correm ali ao redor do Brasil, por exemplo, também passaram por esse processo por um período semelhante. E Estados Unidos, mesmo que aqui no livro diz, né, se libertaram em 1776, também passou muito tempo sendo colônia da Inglaterra. Assim, podemos começar nossa narrativa pelo dia 12 de outubro de 1492, quando o navegador genovês Cristóvão Colombo, a serviço da Espanha, partiu de Palos para procurar o caminho ocidental para as Índias, território que, na linguagem da época, englobava toda a Ásia. Interessante que a autora aqui já coloca, né? A gente inicia a nossa narrativa. Ela não pretende, como qualquer historiador que se diga historiador, ele não vai dizer que é uma narrativa absoluta, né? Ele está fazendo uma leitura histórica de um determinado período. O caminho até então conhecido, pelo leste, cruzava o mar Mediterrâneo e o Oriente Médio e estava dominado pelos árabes e turcos islâmicos desde 1453, quando eles tomaram a cidade de Constantinopla, atual Istambul. Então era um caminho de muitas disputas, um caminho com certa com dificuldade de acesso para determinados países, e aqui, com a tomada de Constantinopla, aquele caminho então para as Índias acaba ficando inviável para determinados países da Europa, que era um caminho comercial, uma rota comercial, e que dava... a gente tem que pensar que é sempre interesse econômico que leva a grande parte das nações a tomar suas iniciativas, né? Então era uma rota muito bem quista, muito
que os países tinham muita necessidade de dominar. Isso foi um grande golpe para o comércio europeu, que dependia da rota oriental para ter acesso às especiarias, sedas, joias e metais preciosos existentes na Índia, na China, no Japão, na Indonésia e nas ilhas do Mar Índico. Portanto, encontrar outra rota era um objetivo geral, acalentado por italianos, alemães, ingleses, franceses, espanhóis e portugueses.